Boa tarde a todos, aos encarnados, também aos desencarnados. Sejam todos bem-vindos. O Douglas falou, né? A gente acaba trazendo um pouco da profissão, professor, para a Casa Espírita, para poder divulgar melhor o Evangelho, explicar um pouco mais as passagens de Jesus, seu comportamento, né? E a condição moral que nós devemos ter para modificar realmente esse planeta. Como todos nós sabemos, nós estamos num ambiente de prova e expiação, numa transformação planetária muito grande, onde nós observamos sempre o cotidiano, os jornais, e parece que tudo está de ponta cabeça. Está tudo se agravando a cada vez mais, e começam os desesperos. E a gente fica apreensivo só de observar o jornal. Por muitas vezes eu não ligo a TV em jornais. Tenho uma filha de 1 ano e 9 meses, e a gente acaba deixando o desenhinho dela, as musiquinhas infantis, e por isso, não só por isso, né, me sinto um pouco mais calmo. Mas apesar do dia a dia, da atribulação, e vendo os acontecimentos ao nosso redor, nós ficamos muito preocupados. Há poucos dias, se suicidou um jovem, com vida toda pela frente, não só este, mas como tantos outros, uma tentativa desesperada de acabar com a dor. Mas qual é a dor? O que se entende pela dor? O que se entende hoje, o porquê que o planeta está nesse formato? Então a passagem de hoje que eu vos trago, capítulo 6, Cristo Consolador, o jugo leve. Vamos adentrar a esse fenômeno da consolação, que quando Jesus nos deixou, Ele prometeu: não deixarei-vos a sós, enviarei à terra o Consolador prometido, e esse nos chegou. Com toda a cumplicidade de Kardec, a compilação que ele fez sobre todos os temas, apoiado ao médiuns, mulheres, amanhã é Dia Internacional da Mulher, comemoração, a lembrança das conquistas das mulheres em igualdade. Nós não paramos por aqui, temos um caminho longo pela frente, pela igualdade feminina. Apoiado em mulheres que não tinham conhecimento, já declamavam tantas condições físicas, químicas, biológicas e astronômicas também, que o homem desconhecia na época. E conversando a mais sobre a moral, tudo isso compilado nas 5 obras básicas do Espiritismo. E aqui nós temos a bússola do seguimento tranquilo, de seguir a nossa vida a passos certeiros, mas não fáceis. Mas entendendo o que a bússola nos traz, que é o Evangelho, como nós podemos nos tranquilizar durante tantas tormentas que se vêm. Então, a partir daqui, a imagem de Jesus conduzindo uma criança, que parecendo olhar para o gramado, que vem a minha imagem, de um tropeço, olhando a pedra no caminho e Jesus segurando a sua mão. É assim como todos nós hoje estamos nos sentindo, em tropeços, mas o nosso rosto não está voltado para Jesus. Está voltado à preocupação do obstáculo, da dor que aquela topada na pedra, no obstáculo, pode ter nos causado. E aqui Ele nos conduz. Continuemos aos passos firmes para a nossa maioridade. Ele, o nosso irmão maior, nosso modelo e guia, mostrando o caminho. E na tarde de hoje nós mostraremos esses caminhos. Então, como na passagem do evangelista Mateus, Jesus disse: vinde a mim todos que andais em sofrimento, e vos achais carregado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Porque meu jugo é suave e meu fardo é leve.
e olha tantas ovelhas que Jesus está observando e aquela carregada nos braços. Esta somos todos nós, que está abraçado e cuidando com carinho, o olhar benevolente aos nossos tropeços. É como se nós observássemos uma criança que começou a caminhar. Os tropeços dela nos faz ter benevolência e pegar pela mão, levantar e até achar engraçadinho porque caiu. Porque nós sabemos caminhar. Então assim nós estamos aos tropeços. Então vamos destrinchar cada parte dessa passagem. Vinde a mim todos que andais em sofrimento e vos achais carregado. Qual é esse sofrimento? O sofrimento é o da transformação. Há tempos nós estamos reencarnando e há tempos nós estamos caindo no mesmo erro. Há mais de 10 reencarnações. Muitos de nós hoje já transformados pensamos: nossa, eu sou ruim. Aquele que assassinou é ruim. Mas pense, essa encarnação é a melhor de todas aquelas que nós já tivemos antes. Porque nós passamos por todos os aprendizados. Nós já matamos. Nós já extorquimos. Nós já destruímos pela mente, através da mente, no psicológico da pessoa. Famílias, crianças. Então nós estamos seguindo nesse mesmo erro, não dos assassinatos, graças a Deus, né? Mas nos erros clamorosos que nos faz chorar. Todos nós temos dificuldades em alguma parte do sentido da vida, seja ele emocional, trabalhista, sexual, ambicioso, ciumento, avarento. É só nós fazermos uma análise da nossa vida e quais foram as quedas emocionais mais drásticas que nós tivemos. É ali que nós devemos pensar, raciocinar e aprender com esse obstáculo. Porque não ensina o homem, não aprende o homem se não afetar a moral. É como eu comparo a uma criança que reluta em aprender a lição. E não quer. Chega no final do ano, o que acontece? Acaba reprovando. Ah, mas é uma vergonha. Vergonha por quê? Se o ano seguinte terá mais dificuldades, não é melhor que voltemos e recomecemos de novo? São os nossos aprendizados, são as nossas reencarnações. Então aqui vos trago o sofrimento, o planeta de provas e expiações. As alegrias não são deste mundo ainda. Nós temos momentos de felicidades que nós devemos construir a todo momento. Devemos trabalhar para que essa felicidade aconteça. Trabalhar. Não só o trabalho físico, mas o trabalho interior, de uma reforma íntima tão grande que nos muda completamente. Achais carregados, cansados dessas diversas reencarnações. Quantos de nós não estávamos em tantos eventos planetários que causaram a vergonha humana? Imagine o palestrante. Aquele que vem com a função de divulgar o Evangelho, de auxiliar, nem queira saber, nem eu. Então aqui eu trago um pouquinho dessa explicação e um exemplo, depois dessa passagem. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, sou manso e humilde de coração. Mas o que seria jugo? Jugo do dicionário, peça feita em madeira e utilizada para prender os bois à carroça ou o arado, a canga. É essa ferramenta aqui do gado. Nossa, mas estamos nos comparando como gado? Não. Apenas uma comparação do trabalho. Esse jugo, ele tem que ser pesado.
para que o boi não estoure, não quebre a ferramenta, e puxe o arado para riscar a terra e fazer o plantio. Então muitos de nós que travamos esse trabalho diário, fica sobrecarregado. Mas como diz Jesus, o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve, se compreendeis de mim, que sou manso e humilde de coração. Olha só. Então está um pouquinho um reflexo, né? Mas são bois carregando o jugo, e aí eles estão arando a terra para o plantio. Então, na passagem do livro Há 2000 anos, ditado por Emmanuel ao Chico Xavier, no capítulo 4, Jesus encontra com Emmanuel, mas não era Emmanuel, era Públio Lentulus, era um senador romano. Na época, caía em festas tantas quedas morais, que tinha uma filhinha leprosa, cuja mulher dele, de Públio Lentulus, tinha adorado Jesus. E ele se sentiu curioso. Como assim? Quem é esse Jesus? E ela pergunta a Públio: vá conversar com Jesus para curar a nossa filhinha. Está com lepra e na época não tinha cura. Os leprosos eram afastados das cidades e morriam por si. Ninguém os ajudava, ou poucos os ajudavam, né? Então, Emmanuel, no caso Públio Lentulus, pede para se encontrar com Jesus na calada da noite, para que ninguém os veja, para que ele possa pedir para Jesus curar sua filhinha. E olha como Jesus é duro. Fala Jesus a Públio Lentulus: senador, por que me procuras? Fora melhor que me procurasses publicamente, na hora mais clara do dia, para que pudesses adquirir de uma só vez, para toda a vida. E ele aqui, ele transcende, não é esta vida, a sua vida espiritual, a lição sublime da fé e da humildade. Imagina a mudança na história se Públio Lentulus fosse conversar com Jesus e modificasse os seus pensamentos, seus objetivos de vida. Quantos outros evangelistas nós teríamos? Mas não. Sim, não venho buscar o homem de estado superficial e orgulhoso que só os séculos de sofrimento podem encaminhar ao regaço, aos braços de meu Pai. Venho atender às súplicas de um coração desditoso e oprimido. E ainda assim, meu amigo, não é o teu sentimento que salva a filhinha leprosa e desvalida pela ciência do mundo, porque tens ainda a razão egoísta e humana. Sim, a fé e o amor de tua mulher, porque a fé é divina. Olha que lição. Ele não estava falando com o corpo, ele estava falando com o espírito de Públio Lentulus. Isso ficou marcado, a filhinha foi curada. E a mulher convertida ao cristianismo acabou morrendo no circo romano. Foi ela pega junto com uma escrava a entrar no circo romano e levada aos leões. Só que ela e a escrava, com vestes mais bem elaboradas, foram reconhecidas. Só que ela trocou as vestes com a escrava para salvar a escrava, que tanto fez por ela. E ela pensou: na arena, o meu marido, Públio Lentulus, o senador, reconhecerá e te livrará todo mundo dessa situação, quem foi pego. Nada disso aconteceu. Quando ele percebeu que era sua mulher, as feras já estavam a devorando. A partir daí, houve um desespero. Depois de sua morte, conta no livro, 50 anos depois, que ele volta modificado e em sofrimento.
E a partir de lá para cá, a transformação interna foi muito grande, até chegar a ser orientador de Chico Xavier. Imagine as transformações que esse espírito passou para ser um espírito elevado, a condição moral que ele teve que mudar internamente. E nós seríamos desprovidos disso? Não. Nós temos a condição dessa mudança interna, lenta, tudo bem, mas quantos séculos não se passaram, há 2000 anos atrás, até agora, essa transformação. E hoje ele retorna ao Brasil, nós não sabemos aonde, mas já tem 20 anos de idade, para transformar algo. Olha que glorioso. Então, no Livro dos Espíritos, vamos falar um pouco de trabalho. Qual é esse trabalho? Na questão 674. A necessidade do trabalho é uma lei da natureza? Olha o que responde os Espíritos venerandos. O trabalho é uma lei da natureza e por isso mesmo é uma necessidade. Necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta as suas necessidades e os prazeres. O homem nunca esteve em sua história tão ocioso quanto hoje. Nós não precisamos nem levantar do sofá para mudar o canal, né? Tem o controle. Não precisamos nem sair daqui e andar quilômetros para falar com alguém. O WhatsApp já fala. O WhatsApp já fala, já olha a vida alheia, não é? No Facebook, já faz o comentário, já cutuca. Não é verdade? E isso para facilitar a nossa vida, mas também derruba muita gente. Seguindo, por que o trabalho é imposto ao homem? É uma consequência de sua natureza corpórea, uma expiação e ao mesmo tempo um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Por que a sua inteligência? O homem começa a raciocinar sobre algo e desenvolver algo melhor que aquilo. Quando ocorre uma descoberta de algo muito importante, há tantos homens e mulheres atrás que trabalharam para que aquilo aconteça. Mas por que tem que ser assim? Será que tudo é dessa forma? Sim, observem a natureza. Se a gente plantar um experimento muito rápido, plantar feijãozinho no copinho, com um pouco de algodão, a gente consegue observar. Quando a água umedece a semente, ela hidrata o germe que tem lá dentro da planta. E ela precisa rasgar a casca da semente para sair, fazer o trabalho da abertura da semente. E se essa semente está na terra, ela tem que vencer a resistência do solo e a resistência da gravidade para que ela atinja uma altura superior e receba a luz e faça a fotossíntese e se nutra através desse fenômeno. Olha quanto trabalho. Então, quando eu, Flaubert, costumo ter algum probleminha, que não chamo de problema, chamo de desafio evolutivo, que é mais chique. Quando você fala problema, a gente já entra em depressão, não é problema, né? Mas o desafio evolutivo te dá força para você vencer esse desafio. Eu costumo caminhar pela natureza, porque você observa os seres vivos e repara quanto trabalho eles têm, quantas dificuldades para se manter vivos. Se a gente caminhar até a esquina, nós veremos plantas nascendo no rachar do muro. Quanta dificuldade para estar ali, viva. E nós reclamamos com toda a nossa saúde. Há uns 2 domingos atrás, eu estava em casa, acordamos, estava tomando café, minha esposa e minha filha, aí ligou no Globo Repórter, Globo Rural, e apareceu mulheres lavando batatas, e a repórter fazendo a entrevista, ela toda sorridente. Você gosta desse trabalho? Sim, minha filha, nos traz sustento. Feliz. Me deu uma vergonha. Nós temos tanto.
E ela, o trabalho o dia inteiro com a mão na água, lavando batata suja de terra, feliz por estar trabalhando. Nós não reparamos esses percalços da vida, que nós nos desesperamos. Então aqui, continuando, eis porque ele deve a sua alimentação, a sua segurança e o seu bem-estar, ao seu trabalho, à sua atividade. Ao que é de físico franzino, Deus concebeu a inteligência para compensar, olha só. Mas há sempre trabalho, a todos temos trabalho. Então aqui, na oração que nós acabamos de fazer, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. E é nesse pão nosso de cada dia que nós encontramos a tribulação, a prova, a expiação. Nós estamos em contato com pessoas que nós devemos resgatar o amor que ficou para trás, que um dia nós acabamos destruindo, por ilusão muitas vezes, por não conhecer que a caridade faz tão bem aos corações. Nós somos muito resistentes a coisas novas. E o amor puro e fraterno é algo novo para esse planeta, apesar de que Jesus veio nos ensinar a boa nova, o amor ao próximo. Então muitos de nós somos resistentes a isso, e mistura o amor fraternal com o amor físico. Por que eu não falar eu te amo a um amigo, a uma amiga, a um parente, a um pai, a uma mãe? Tem que ser eu te amo só a um companheiro de casamento? Então o amor está em todos os lugares. Acredito que hoje nós amamos uma pessoa, amanhã nós amaremos como Jesus, um planeta, um sistema, uma constelação, uma galáxia toda. Nos mundos mais aperfeiçoados, o homem é submetido à mesma necessidade de trabalho, ou seja, nos mundos superiores, felizes. E olha o que os espíritos respondem. A natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. Quando menos necessidades materiais, menos material é o trabalho, mais intelectual e mais espiritual. Mas não julgueis, por isso que o homem permanece inativo ou inútil. A ociosidade seria um suplício, ao invés de ser um benefício. Quer encontrar um anjo? Vá onde estão os pesadelos, aos umbrais, às guerras. É ali o trabalho maior desses nossos irmãos superiores. Se fossem eles que viessem aqui fazer as palestras, não ia sobrar trabalho para a gente divulgar. Olha só. Então que nós possamos ter essa consciência. E diz Jesus: meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Quando ele falou isso? Na passagem do paralítico de Betesda. Ficou meio com reflexo, mas Betesda é uma área onde os judeus acreditavam ser sagrado. Quando a água se movimentava, eles diziam que um anjo descia nas águas e tudo que era mal ia ser curado. E um paralítico, sempre à margem, esperando a água se mexer, mas ele nunca chegou até a água, porque não conseguia. E aí Jesus chegou até ele: por que não vá até a água? Não consigo, eu quero trabalhar. E era um sábado de festividades aos judeus. Ninguém trabalhava de sábado. Então Jesus diz: levanta e anda, e vá trabalhar. Se meu Pai trabalha até hoje, eu também o faço, faça também. Então este trabalho que nos reorganiza, nos põe à prova, nos põe à expiação, nós possamos pensar que cada expiação é um aprendizado. Nós possamos entender esse aprendizado, para que nós não passemos mais por esse aprendizado. Amanhã nós vamos auxiliar as pessoas que passaram pela mesma situação, e pode perceber que muita gente te procura pela situação que você já passou, mesmo sem saber.
E a gente acha chato ouvir as lamentações do próximo. Faça a caridade. Ouvir, orientar com calma. Como Jesus reagiria nessa situação? Nós devemos atuar com o Evangelho não apenas na leitura, mas sim nas ações do nosso dia a dia. Devemos viver o Evangelho. Muitas vezes vamos fazer um tratamento espiritual, e aí é orientado: faça o Evangelho, faça o Evangelho. Mas eu já faço o Evangelho. Não, faça o Evangelho, realize o Evangelho, viva o Evangelho. Não é da noite para o dia, mas em pequenos passos que nós mudaremos a nossa consistência corpórea e espiritual. Eu trago para vocês essa palestra e outras, eu deixo no canal Espírita, de estudo espírita. Chama-se Flaubert Menezes, mas ela leva a foto da minha cachorrinha, já desencarnada, que foi o símbolo do espiritismo para mim, né, que me fez acreditar. Hoje me perguntam: você acredita na vida após a morte? Eu falei: eu não, eu tenho certeza, né? Por causa dela também, tá? Então aqui eu trago essa e outras palestras de outros divulgadores também, para estudo, para quem não tem um tempinho de ir até a casa espírita, de repente está um pouco chateado, vai lá, procura uma palestra, um tema, todos divididos por temas diferentes: prevenção ao suicídio, casamento, obsessão, depressão, trabalho, família, educação também. Sou educador, a gente coloca algumas coisas relacionadas à educação, tá? Então não quero divulgar o meu nome, sim, para que você se sinta bem, ou então ofereça, divulgue para alguém que está em desespero, está em sofrimento, para que possa se acalmar. E quem me ensinou isso tudo foi o meu compadre, amigo, irmão, Rodrigo de Campos. Ele começou a agregar essas palestras para a gente poder estudar. Aí nós percebemos que era um material tão rico e tão egoísta da nossa parte segurar só com a gente, nós começamos a divulgar. E hoje, com o advento, né, do celular, de tantos equipamentos, a gente pode agora filmar e colocar a palestra também nos canais. Então aqui é muito interessante, o canal dele tem temas diferentes, inclusive temas para crianças, ó. Ele agora também é papai de uma filhinha de 1 aninho, né? Então ele tem desenhinhos para criança explicando o Espiritismo. É muito importante que nós possamos divulgar e acalmar também quem está do nosso lado. Não só quem caminha com a gente, mas quem passa por nós. Se você se sente constrangido em falar que é espírita, não toque na palavra. O fundamento maior é a caridade. Que possamos divulgar a calma, possamos ser caridosos com o próximo. Então, que nós possamos pensar nesse final de semana quanto nos faz bem as nossas dificuldades e termos paciência para passar por mais essa prova, que a transformação vai acontecer. Se Deus assim nos permite, nós possamos reverter o caso, ou seja, aprender a prova, e outras benesses virão até nós. Que possamos ter uma excelente tarde, excelente final de semana. Parabéns a todas as mulheres guerreiras que dão frutos maiores que somos nós, que sem uma mulher do nosso lado, nós homens não somos nada. Ela que nos faz crescer sempre. O primeiro aprendizado é a mãe. Que todos sejam felizes sendo mulheres. Muito obrigado, uma excelente tarde a todos. Boa tarde. Obrigado.